Vamos para o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho de Jesus, o teu Evangelho, Senhor. Que saibamos absorver o que for passado hoje pelo nosso irmão Afrânio. Tentar colocarmos em prática no nosso dia a dia. Todas as vezes que formos perguntados, todas as vezes que alguém desejar te conhecer melhor, conhecer o teu Evangelho, sejamos humildes bastante para mostrar a eles o que é a nossa doutrina, como se desenvolve a nossa doutrina. Te pedimos, Jesus querido, pelos nossos irmãos contaminados por este vírus e as variantes que estão surgindo violentamente, aqueles que guardam os leitos doentes com outras bactérias, outros vírus. E te pedimos, Senhor, se faça presente junto daqueles que se encontram em fase terminal. Envolva-os para que o desencarne seja tranquilo e de paz. Abençoa-nos, reunidos neste momento, aqueles que ainda chegarão junto com esse para o grupo, estudo, que tudo transcorra, o nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade, de harmonia. Fica conosco, Senhor, envolvendo, nos iluminando, para que tudo é realmente certo até o final do nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos. Assim seja. Graças a Deus. Tá. Eu consegui, logo no início da prece, iniciar a gravação, né? E vamos lá. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, no item 9. E eu li lá no... Esse aqui é um ente ou um objeto qualquer aqui que começa hoje? Há um ente ou um objeto qualquer. Para mim está marcado assim. Mas, Elisa, vamos começar no 9, né? Para a gente... para mim está marcado. Eu marquei para começar em cima, porque é um parágrafozinho só. Tá? Tá joia. Lembra que eu falei assim, eu acho, então vamos voltar aqui no começo para fazer sentido. Elisa, pode repetir, por gentileza? Capítulo 11, item 9. Capítulo 11, item 9. Isso. Obrigada. O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos no item 9. Começa assim. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Nós até falamos sobre Alarico, estão lembrados? O Santo Agostinho foi lá, né? E ele respeitou o Santo Agostinho. Hoje, né, é o mentor dele. Aliás, teve aquela época, já se tornou. Então, eu queria falar uma coisa: o amor de essência divina. Em todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado.
Se a gente fosse fazer uma analogia, só para a gente... Né? Quando nós reencarnamos, nós trazemos o quê? Os traços hereditários dos nossos pais. Certo? Meu pai, por exemplo, eu não sei porquê, não era tão bonito, né? Mas eu trouxe um pouco dele, tá? Bem pouco mesmo, né? E minha mãe, etc. Então, a gente, um tem é louro, outro tem os olhos azuis, o outro é negro. Quer dizer, traz traços do pai. Né? E dos pais. E como está falando que o amor é de essência divina, tá? O espírito, lógico que isso é uma analogia, traz consigo o que? A centelha traz consigo isso, o amor. Digamos que esse amor vem que nem uma sementinha, né? Ele vai ser trabalhado, digamos que essas nossas passagens nesses mundos de primitivos, prova e expiação, né? Até chegar aos felizes, né? Essas passagens por vários reinos, animais, vegetais, minerais, tudo isso é a germinação dessa semente. E é onde nós vamos colocando em prática esse amor. Nós vemos, principalmente nos animais, né, uma coisa impressionante. Esse amor, ultimamente, como agora a internet, né, todo mundo filma tudo, nós estamos vendo que a galinha aceita o patinho, né, o gato aceita o cachorro, né, os filhotes, né, a gata aceita o cachorro, vice-versa. Nós estamos vendo esse rudimento de amor, né, e, de uma certa forma, se torna até lições para nós. Né? E nós estamos nessa caminhada para que essa semente justamente germine. Nós estamos já na parte bem mais além dos animais. Né? Para quando ela germinar mesmo, eclodir, nós já estaremos em uma situação excelente. E é o trabalho daqui. Na lição número 10, não sei se vai dar tempo para a gente chegar lá, né? O espírito... Eu li o espírito ainda há pouco, já esqueci. É o Sansão, lá de Paris, mas que ele disse que ele era careca, não era cabeludo. Então a força dele estava na moral. Que ele desencarnou, ele era médio da Sociedade de Estudos Parisienses, lá o centro que Kardec fundou, e desencarnou, e 2, 3 dias depois já estava lá trabalhando no mundo espiritual, trazendo informações. Né? E ele vai falar sobre isso, tá? Sobre esse... vai falar sobre o espiritismo e sobre essa questão desse crescimento. Nós vamos, tá? Através de estudo, conhecimento, adquirir. Tá? Isso é um trabalho mesmo, um trabalho longo, muito longo. Nós não podemos pensar que amanhã nós já vamos estar, nessa encarnação, nós vamos conseguir evoluir. Um ou outro conseguiu, mas já tinha muita bagagem intelectual. Paulo conseguiu, mas a bagagem intelectual do Paulo não. Né? A semente já tinha germinado. Só que, digamos, ela não tinha procurado a luz certa. Né? No momento que ela encontrou a luz certinha, ela subiu, foi embora. Maria de Magdala também. Tá? Tudo uma forma de direcionamento. Bom, vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem que medir, tinha que fazer não tem um bafômetro que mede, né? O nível de álcool no sangue, tinha que medir, tem um armosômetro para medir o nível de amor no coração de cada um, já imaginou? Eu acho que não ia dar negativo, eu ia estar devendo. Os caras aqui estão devendo. Maioria, né? Não, isso aí não acontece. Existe essa centelha que nós não fomos criados maus e brutos, nós fomos criados com amor. Então, essa centelha existe dentro de nós. Né? De qualquer maneira, ela existe e reside em nós. É verdade, é verdade. Uns têm a centelha mais clara, outros menos clara, mas todos nós, ninguém nasceu para ser mal, né? Ninguém nasceu para ser mal. Ninguém nasceu para fazer o mal. Né? Ser mal nem fazer o mal. Exatamente. É isso aí. Né? Vamos lá? Vamos. Há um ente ou um objeto qualquer, disse eu,
Porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misântropos que a esses que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Infelizmente, aquelas frases que a gente escuta, né? Quanto mais conheço a humanidade, mais gosto do meu cachorro. Já ouvi isso em alguns lugares, né? E nós estamos, assim, nos rebaixando, estamos levando essa lei de amor ao instinto. Porque nós temos que procurar, dentro de cada um, o melhor. E nós, geralmente, quando olhamos uns para os outros, nós vamos procurar. A primeira coisa que a gente faz, quando não conhece, é procurar algo para criticar. Impressionante, né? Aí depois que conhece, qualquer coisinha também já está, né, armado contra o indivíduo. Então nós levamos muito essa lei do amor ao instinto e vamos nos apegando o quê? A animais, a coisas materiais, conforme fala aqui, né? Olha só, a Lulinha saiu. Eu vi uma reportagem essa semana no BBC Brasil. Brasil não fez. Eu achei interessante que foi o seguinte: a reportagem foi realmente para chocar. Eles botaram um casal de americanos, né, sorrindo, e escrito assim embaixo: casal de americanos resolve cancelar a adoção de uma criança negra após ela aprender o inglês. O que é que dá para entender isso? Que enquanto a menina não dá para entender que não era americana, e que enquanto não aprendeu o inglês, né, não falou, e quando falou, opa, queremos mais ela, né? E deu para entender assim, era chocante a reportagem, chocante. Aí, veja bem, quem não leu a reportagem começou a criticar, estava lá cheio de críticas. Aos que leram conforme eu li, não critiquei, porque foi colocado mesmo para chocar aquela, como se fala? Para chamar a atenção da reportagem, né? E eu li a reportagem, o que aconteceu? Olha só, o casal foi em Uganda, adotou a menina tudo legalmente, levou para os Estados Unidos. Quando ela aprendeu a falar inglês, a primeira coisa que falaram para ele que ela era abandonada, que a mãe era prostituta, que o pai tinha morrido, aquelas histórias, inventaram todo um drama para os americanos ficarem, né, com pena e levarem ela. Eles levaram. Quando a menina começou a falar inglês, a menina falou que estava um pouco triste, um pouco chateada, mas que ela sabia que estava ali para estudar, para ter uma profissão, que lá em Uganda as coisas são difíceis, que ela queria ajudar a mãe, né? E eles começaram a perguntar sobre a mãe, né? E a menina foi falando que adorava a mãe adorava ela, que trabalhava muito, não era nada disso. E eles pensaram, poxa vida, separaram essa menina da mãe, por quê? Foram lá em Uganda e, através de uma ONG, descobriram que existe, né, quadrilhas que fazem isso. Tá? Não querem saber desse sentimento de mãe e filha, né? E eles resolveram realmente devolver a mãe e estão cuidando da menina, né, mandando remessas de dinheiro lá dos Estados Unidos para a Uganda. Está dando uma educação à menina. E falou, na hora que ela quisesse que ela voltasse aos Estados Unidos, mas que ela crescesse junto à mãe. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Esse nosso problema nosso aqui de julgar primeiro antes de conhecer o caso. Aí a gente fica um pouco decepcionado com a humanidade. Mas cada caso é um caso. Cada problema tem um fundo, tem um porquê. E, nesse caso aí mesmo, eu mesmo achei a atitude desse casal corretíssima. Corretíssima mesmo. Quem não leu, não, ia meter no malho. Né? E aí começa, com essa, digamos, essa decepção com a humanidade, começar a dar valor ao que está falando aqui. As coisas materiais, os animais, as plantas. Adoro minhas plantas.
mas não consigo conviver com meu vizinho, com meu filho, com meu neto, com minha conhecida, amiga de infância, não consigo. Está muito disso aí. A gente procurar ver sempre um melhor no outro. Não é Uma coisa pedir muito muito, né, por exemplo, né? Fala, Salvador. Isso é mais materialista, né? Todas essas atitudes são atitudes materialistas. Bem materialistas, bem materialistas, né? Tanto que fala aqui, né? Misantropos, nem sei como é que se pronuncia isso, que é se queixar da humanidade em geral, porque para eles é melhor pairar numa coisa que não tem uma reação, né? Algo, uma planta tem a reaçãozinha dela lá de repente mexer uma folhinha, tem uma que é 11 horas, tem outra que você toca, abre e fecha, mas é uma reação natural da planta. Já um ser humano não tem a reação natural de um ser humano. Então, nós temos que compreender isso e aceitar isso. Tá? Não é nos colocar nessa posição aí. E o espírito aqui fala, nem sei, o espírito que é o Fenelon. Ok? Deu para pegar mais ou menos isso aí, gente? Fran. Misântropo, o dicionário está assim, ó, que ou aquele que odeia a humanidade, ou sente aversão às pessoas. É isso aí. Né? E a gente contou um caso aqui que é assim que começa as coisas, começa a julgar antes de conhecer, né? É uma mania que infelizmente muitos de nós temos, talvez grande parte da humanidade, e se torna misântropo, né? Por isso. Porque não, na realidade não quer se preocupar com o próximo, é o egoísmo puro isso aí. Mas essa necessidade de preocupação com o próximo, porque quando a gente se preocupa conosco, já dá trabalho com o próximo, então, né? Alguém mais falou alguma coisa? Jorge mesmo? Elisa? Consuelo? Eu caí de paraquedas agora. Não. Fala, Tranquilo. Não, tranquilo. Seu Roberto, tranquilo? Donas Lourdes? Tranquilo. Então, Elisa? Você sabe onde está, né, Jorge? Capítulo 11, item 9. No capítulo 11, 9. Agora, no final do segundo, no meio do segundo parágrafo, tá? O amor, condição distinta. No meio do parágrafo escrito isso. No início do parágrafo há um ente ou um objeto qualquer. É o segundo parágrafo. Tudo bem. Ok, tá. A gente está onde diz assim, entretanto, Toca o barco, já que achei. façam, tá? Então, entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou no coração ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. É isso aí. No início estamos falando sobre essa questão de crescer com a inteligência e a moralidade, né? Esse germe do amor. À medida que nossa inteligência vai ampliando a seguir, né? Conforme a famosa pergunta 780 do Livro dos Espíritos, né? Porque o progresso intelectual tem sempre que vir à frente do progresso moral. É a resposta, para saber distinguir o bem do mal. Tá? Sem a inteligência, sem o conhecimento, nós não vamos saber distinguir o bem do mal. Nós vamos entrar no jogo do adivinha, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E não é bem assim, né? Tem que saber. Seu Afrânio, Oi. eu não sabia disso, não. Então, quer dizer que a inteligência, a parte intelectual se desenvolve à frente do moral, justamente para poder ter condição de discernir do bem e do mal. Ah, tá. Vamos ler, Elisa, para a dona Lourdes, a pergunta 780, só para dar um reforço nessa história. A senhora tem o livro na mão, dona Lourdes, dos Espíritos? Pergunta 780. Se não tiver, é só escutar.
Pode ler? Pode? Por mim, pode. Vamos lá. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos, na parte da Marcha do Progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha só, o progresso moral também acompanha, sempre está junto. Vamos lá. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Viu, dona Luz? É por isso que existe muita gente inteligentíssima que pega o seu conhecimento e joga para o mal. É construir bomba atômica, é construir avião de caça super sofisticado, tá? Parte para o outro lado, né? Porque intelectualmente ele cresceu, mas não moralmente. Mas aí a letra A dessa pergunta vai falar, gente, por que isso? Tá? Então, sempre o intelectual tem que vir primeiro, tem que aprender primeiro, para depois automaticamente vai se moralizando. Logicamente, como nós somos meio rebeldes, algumas dorzinhas, alguns sofrimentos estão nesse meio do caminho aí que a gente gosta disso. Viu? Ninguém vai por bem. Então, a letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Entendeu, dona Lourdes? Tá? Tem que compreender o bem e o mal. Se a gente não sabe... Aí a gente vai na 629, que tem a ver sobre essa questão do que é moral. Entendi, sim. Olha só, 629. O Kardec vai perguntar o que se entende por moral. Que definição você pode dar da moral? Aí tem muito a ver com essa pergunta que nós lembramos, sobre a questão do intelectual e do... Tá? Vamos lá, 629 agora. Depois a gente volta para o Evangelho. 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, olha só, tem que saber distinguir, senão, né, é a regra do bem proceder. Distinguir o bem do mal. Então, eu só vou saber que estou fazendo bem quando eu conheço. É a questão que o Kardec coloca lá na fé raciocinada. A fé tem que ser raciocinada, tem que haver o conhecimento. Por que eu acredito nisso? Por que eu tenho certeza nisso? Isso é a moral. Certo é isso. Né? Tem até uma paginazinha aqui do Livro da Esperança que eu abri ainda há pouco, que se chama... como é que é? Até bonito o nome. Meu Deus, está aqui. É Meio Bem o nome da página. Depois nós vamos comentar sobre isso. Meio Bem. Termina de ler, Elisa, essa... Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Uma lei de Deus que vai falar daqui a pouco aqui no Evangelho. Reencarnação. É lei de Deus. Mas se a gente não acredita em reencarnação, nunca paramos para pensar sobre isso. É outro problema nosso, da humanidade. Se a gente parar para pensar, se isso está certo ou errado, eu tenho que raciocinar. Por que reencarnação? Né? Etc. Lógico que é um mecanismo que não é fácil de compreender. Ninguém vai compreender em 2 minutos, que é reencarnação. Né? Então, é uma lei de Deus que eu desconheço. Se eu desconheço essa lei de Deus, reencarnação, como é que eu vou ver um cego de nascença, um cara que nasce com uma deficiência sem uma mão, sem uma perna, é isso? E vários outros problemas que nós conhecemos, né? Estão aí crianças nos hospitais por aí, com doenças, né, difíceis de cura, algumas até conseguem se curar, mas nem todas, etc. E aí vai por diante. Sem a reencarnação, que explicação nós vamos ter disso? Que conhecimento nós temos desta lei de Deus? Isso é a lei de Deus. Isso não é invenção, não é criação de ninguém. Não é criação do homem. E aí vai por diante. Se nós não conhecemos as coisas, né, nós não temos condições de chegar a essa, né, moralidade que nós estamos seguindo, estamos correndo atrás aí. Tá? Frank.
Poderia dar uma contribuição para enriquecer? Olha só, até para a dona Lourdes também, como ela não sabia, eu também não sabia, há pouco tempo atrás, que a gente começou também a pensar dessa forma, depois de estudos, né, bem sistemático. Por exemplo, o que você acabou de comentar agora, vamos pegar um malfeitor. Podemos pegar esses políticos malfeitores aqui do nosso país, tá? Eles podem desencarnar, desenvolver-se intelectualmente, inteligências nobres. Em encarnações vindouras, tá? Mesmo que ele não conheça, ele vai ser posto numa família, posto numa ambiência de dificuldade, aí começa a aflorar o quê? A necessidade. Essa necessidade vai empurrar ele para onde? Para o lado moral. Oi? Exatamente. A religião. Exato. Aí ele vai começar a entender. Quando, digamos, colocaram ele, aí ele começa a estudar. Aí vai estudar economia. Aí começa, né, essa centelha começa a brotar. E ele se torna uma criatura. Não, isso aqui que eles estão fazendo está errado. Ele se tornará aquela pessoa do bem. Então, o mau uso do seu arbítrio em vidas anteriores, né, o desenvolvimento intelectual é um legado da criatura, é patrimônio nosso. Na encarnação vindoura poderá estar adormecido, e nessa encarnação vindoura, como foi citado, procuramos a religião, e aí a gente vai dar o chamado, não sei se foi você que falou, salto de qualidade, né? Para poder avançar. Isso é bonito isso aí, salto de qualidade, salto quântico. Né? Então alguém buzinou aqui. Foi. Temos que gritam aqui, né? Mas é isso aí. Alguém mais que comentou alguma coisa? Que o Jorge falou está coberto de razão. É uma lei. Né? E nós aprendemos que nós estamos aqui segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Fora os livros, fora as palestras na internet, fora os estudos na internet, etc. Né? É isso aí. A gente vai aprendendo para poder, no futuro, falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse exemplo do Jorge, né, de um político, se ele é político, está lá em cima e tem esse poder todo intelectual, ele já vem de reencarnações passadas, né? Ou seja, já tem a parte dele intelectual já está bem apurada. Então, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele aprimora essa intelectualidade dele. Como é que ele consegue chegar aqui agora e ainda fazer o mal? Por que ele já não se aprimorou? Livre-arbítrio, o nome. Olha só, o cara, por exemplo, vou falar de um nome porque eu admirava ele. Para mim, ele ia ser o maior presidente do Brasil, tá? É o Sérgio Cabral. Certo. Não é isso? Podem me contradizer, não tem problema, que isso é a opinião de um leigo, tá, em questões políticas. Mas eu vi o Sérgio Cabral fazer muita coisa, tá? Muito inteligente, um senhor administrador. Parece que as coisas da mão dele, assim, era uma coisa simples, funcionava. Né? Mas aí ele entrou pelo caminho do mal. Mau uso do seu livre-arbítrio. E agora, nas entrevistas, ele fala, meu Deus, não sei onde eu estava com a cabeça, para que eu queria tanto. Quer dizer, ele hoje já reconhece o seu erro, antes de desencarnar. Né? Ele deve ter vindo com uma boa proposta nessa encarnação, porque ele teve tudo aberto para ele. Desde novo ele teve, né, foi logo eleito senador novinho, tudo. Onde ele se metia, e realmente tinha grandes ideias. Mas o livre-arbítrio que ele tem, as tendências, os irmãozinhos espirituais, aí vai vir um monte de coisa. Tá? E veja bem, quanto mais aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Se a prova dele era passar por aqueles milhões na mão e dirigir eles para o lugar correto, entendeu bem? Ele não resistiu à tentação. Isso faz parte. No livro... Só um instantinho, Jorge. No livro Renúncia, a Alcione, que é um espírito, para nós, evoluído. Tanto que não está mais nem na Terra, está lá em Sírios. Quando ela pede para reencarnar, o Antênio fala,
você toma cuidado, que com o corpo de carne você está sujeito a tudo. Tá? Tudo que acontece na Terra, a pessoa, quando reencarna aqui, está sujeito. Tá? Seja evoluído ou não. Então, deve ser isso. Pode ser outra coisa, mas deve ser isso. Fala, já. Ele teve berço. O pai dele, a avó, ele está mudando, eu acredito, eu não sei se ela está encarnada ainda. Ele morava aqui em Cavalcante. Em Cavalcante. Tá? Cavalcante. Lá dentro mesmo, perto do morrozinho, aonde faz fundos com aquele morro lá da esqueci o nome, daquela comunidade que tem que entra. Esqueci o nome. Ali onde tem a. Eu me lembro da rua, né? Então, ele tem berço. Uma outra coisa, a questão do arbítrio, isso que você acabou de comentar. Uma outra coisa que também o nosso irmão Marco Aurélio comenta, que todos nós, na prova da riqueza, tá? Por isso que ele é enfático até em dizer, a Condessa Paula, não sei se foi 7 encarnações que ele fala. Ela pediu 7 encarnações para aprimorar-se, para depois vir a prova... Na miséria. Na miséria, né? Para depois vir a prova da riqueza para conseguir. Então, todos nós, vamos colocar nossas barbas de molho, o homem, e a mulher, a sobrancelha, né? Para poder... A mulher faz sobrancelha, o homem faz barba. Para a gente poder vencer mas Jorge, eu já estou disposto a aceitar essa dificuldade dessa prova, viu? Ela pode ter. Eu estou bem onde eu estou, viu? Bom, alguém mais quer comentar? Consuelo, deu para... Deu sim para entender. Agora, veja bem, Consuelo, vai chegar um limite. Tudo tem um limite. Porque uma mente brilhante, ela não pode também chegar, só porque errou numa encarnação, ser jogada logo numa expiação complexa. Não. Olha, você errou, vou te dar outra oportunidade. Até que vai chegar uma hora, sinto muito. Você não quis ir por esse caminho. Aí sim começa as expiações, tá? Aí a gente vê que dos livros espíritas as histórias, né, que se seguem. Aqui Deus é Deus de misericórdia, conforme fala-se, né? Eu quero a morte do pecado, e não do pecador. Tá? Então, eu não sei aonde estão esses políticos, em que escala estão, mas, né, muitos já realmente vão ter dificuldades na próxima reencarnação. Né? E alguns, de repente, ainda pode que a misericórdia divina ainda dê alguma outra chance. Né? E se Paulo teve a oportunidade, Maria Magdala e outros mais, né? É isso aí. Certo, Consuelo? Certo, tranquilo. Beleza. Elisa, cadê você? Estou aqui. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Continua? Nós temos esse problema realmente. Mas já é um bom começo. Só que agora que nossa mente está sendo, né, clareada, a gente vai ter que começar a ver isso aí, essas outras opções. Aqui nós falamos ainda há pouco. Começar a ver as outras pessoas com bons olhos. Não é fácil. Principalmente quando a gente já tem aquela história, meu santo não foi com o santo dele, né? Eu não vou com a cara dele, aquela antipatia. Né? Agora me lembrou do Marco Aurélio, Jorge. Marco Aurélio fala, procure nele algo de bom. Nem que seja o dedão do pé, é simpático, é bom o dedão do pé dele. Aí você já começa a arrumar uma virtude no cara, o dedão do pé. Marco Aurélio que brinca assim com a gente lá, né? Verdade. E aí a gente começa
a ver no outro algo. E, por enquanto, a gente só vê defeito. Ah, não é meu parente? Né? É uma mudança radical. Nesse nosso mundo tão egoísta, né, é complicado, porque aí vem até, mas as pessoas vão se aproveitar da minha nobreza, entre aspas, né? Me lembrou do Chapolin, né? Estão se aproveitando da minha nobreza. Não, tudo tem um sim e tem um não. E há hora que nós temos também que usar da energia. Não resta dúvida. Mas, pelo menos, já começar a ver os outros com melhores olhos é um grande progresso de nossa parte. E para amar, vai demorar um pouco. Aí, né, um dia desses, foi o Jorge mesmo que comentou. A gente reencarnar assim, tipo no Oriente Médio, né, Jorge? É isso? Tipo em lugares assim meio. Assim, Mas meus Hã? Sem água, não tem tratamento de esgoto. Nascer daquela. Vai morar assim numa comunidade lá por ele, com aquelas tendas. Isso. Aí eu falo, pô, mas e meus amigos, meus parentes estão lá também. Os nossos novos amigos. Vai dizer que nós estamos enfeitando pavão, nós estamos brincando. Não. É realidade. Veja bem, se a gente chega a um determinado ponto, a gente tem que mostrar trabalho. É onde há oportunidade de trabalho, nós podemos ser muito bem convocados para lá. Você dessa vez tem que largar teu grupo aqui e ir para esse. E o que vai acontecer? Nós vamos reencarnar em outras pessoas, nós vamos ver virtudes em outras pessoas, já se passa a amar novos grupos. Nós não somos desse planeta, a maioria de nós não é deste país. E aí? É isso. Nós podemos vir juntos, desde não sei de quando, mas que na Europa, da Ásia, né, da África, o país só tem 500 anos. Não acredito que tem espírito formado aqui, não. Né? Oi. Mas a Fran disse que as pessoas evoluem em grupos. Por exemplo, a família geralmente já é do mesmo grupo, amigos, aquele grupo ali já não vai junto durante esse caminhar? Mas e os missionários? Vamos lá. Quando a pessoa chega. Veja bem, quando a pessoa chega em um determinado nível, tá? O Jesus fala: olha, eu estou precisando de uma pessoa para resolver um problema lá no Afeganistão. O pessoal que já está no certo nível reencarnatório, a gente vê isso no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Fala: eu quero ir, eu vou. São voluntários. E o grupo familiar deles? Cadê? A Célia, que é a Alcine de Renúncia, o grupo familiar dela hoje, que ela já teve outras encarnações que nós não soubemos, são enormes, enormes, enormes. Entendeu bem? E à medida que a gente vai crescendo, essa nossa família vai crescendo também. Aí perguntam no livro A Caminho da Luz sobre a questão da alma gêmea e a alma gêmea de Jesus. Aí mano fala, nem devemos cogitar dessa pergunta, mas só para enfeitar o pavão, digamos que a humanidade é a alma gêmea de Jesus. Olha só, o grupo familiar de Jesus é a humanidade, nossa humanidade. Mas Jesus tem outras humanidades também. Olha como é que é o negócio. É que nós, Conselho, ainda pensamos ainda meio... Mas com o tempo, a nossa mente abrindo, compreendendo que todos são irmãos, a gente vai. Né? Inclusive, tem gente que vai largar os gatos por aí, viu? Isso que eu fico com pena. Frânio, você até comentou a questão... no outro grupo, o pessoal que estava estudando no nosso lar falando da veneranda. Ela está ali em nosso lar, né, aguardando o pessoal do grupo, que ainda tem gente retardatária. Então, põe paciência nisso. Faz parte do grupo, né? Aí você vê, a veneranda, de repente, precisa que ela reencarne lá na Europa, em Portugal, um exemplo. Ela vai. Com certeza. A Isabel, né? Aquela da. Ela foi a rainha louca, não. A rainha. Aquela das flores, eu esqueço o nome. Das flores, é isso mesmo. A rainha louca foi a Maria, né? A Maria Louca. Foi aquela que teve um bate-papo com Tiradentes no corpo espiritual,
onde o Tiradentes pede a ela, não, só sacrifica a mim, deixa o resto sobreviver. Bom, então o negócio é muito extensivo, porque nós estamos muito presos ainda justamente a isso aqui, é o que esse espírito Fenelon, né, está falando aqui, né? Muito preso à família, aos vizinhos, né, aquele parente lá do Ceará que eu tenho, um monte lá. Mas com o tempo a nossa mente vai abrir o nosso coração junto, nós vamos aceitando reencarnações de outros grupos e vamos crescendo o nosso grupo, né? O número de gente do nosso grupo. Você me permite um comentário? Deixa eu ver o horário aqui. Para não atrapalhar, vou ser breve. Lá no Coração do Mundo, 2000 anos, a empregada, acho que era a Ana, né? Do Emanuel, que ela também, lá no Vesúvio, ela que é a dama de companhia de Flávia e tudo mais. Ana. Ela veio a ser mãe de Chico Xavier, né? Lá ela estava desprendeu, né? Uma boa, tranquilo, sem. Mas depois ela veio a ser a mãe com vários irmãos. Segundo consta que ela não deixou aqui a ambiência assim tão rapidamente como, né, quando, lá naquele período, quando ela foi escrava. Ela ficou ainda muito presa à família, mediante a necessidade dos filhos né, pequenos. E o esposo que era meio, né, pipavoada, vamos dizer assim, sem falar outras coisas. Você está rindo? Não, mas ali mesmo ela já começa o desprendimento quando ela fala para o Chico que o marido dela ia casar de novo com a Cidália, né? E que ela fala, vocês vão receber um anjo aí em casa. Realmente a Cidália era um anjo, né? E teve mais 4 irmãos, né? 4 filhos da Cidália. 5 dela, o Chico foram 9, né? E a gente vê que ela mesma no plano espiritual teve que a felicidade dos filhos dela é aceitar de bom grado uma outra mãe. Ou seja, isso vai crescendo nos grupos espirituais, né? Alô, gente? Será que eu saí do ar? Caiu, não. Estamos não? aqui. Não, caiu não. Então o Jorge que... Jorge congelou. Bom, gente, mais alguma coisa para a gente comentar ou vamos continuar? Continuar, ué. Bom, vamos lá. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma, sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Vocês se lembram daquela página do Obras Póstumas, do Espírito Clélia do Platier, que ela fala que há 3 tipos, né, de expiação decorrente disso aqui, ó, egoísmo de família, pessoal, de casta, de nacionalidade, etc. Né? E isso que vem gerar até que ela está falando sobre aqueles acidentes, né? Como é que fala, meu Deus? Os acidentes de muita gente aí, né? Catástrofe. Esses acidentes que cai o avião, morre 400 de uma vez. Coletivos. Resgates coletivos, ótimo. Olha só, resgates coletivos. Então, isso aqui é criação nossa, olha só o que. Né? Nós que criamos esse egoísmo pessoal, da família, e isso vai gerar o quê? Às vezes, como o grupo se fecha todo, vai gerar entre aspas, né? Um pagamento, um resgate coletivo. Começa nisso aí, no egoísmo. E por que ele fala aqui que vai matará o egoísmo, né? A nossa doutrina espírita. Porque a pergunta 917, qual é o meio de destruir o egoísmo? Está lá bem claro, né? Acabando com o materialismo. Essa aqui nós estamos aqui para isso. Acabar com o materialismo, é colocar as ideias, a vida espiritual. Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos que viver, logicamente, que nós temos a nossa vida do dia a dia, mundana, que é necessária para a sobrevivência, a lei de conservação,
Mas em relação ao espírito, nós estamos aqui justamente estudando o quê? A vida espiritual, né? O nosso verdadeiro mundo. Nós estamos aprendendo isso. E o que nos atrapalha no nosso... olha aqui, a 917. Qual o medo de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, o modo de destruir o egoísmo é acabar com o materialismo. Aí todo mundo vai ter essa ideia, essa noção de somos todos iguais, temos que dividir tudo. É assustador que cada dia que passa a gente vê na revista Forbes, no noticiário, mais um bilionário. Aí, por outro lado, esse bilionário gerou também, talvez, bilhões, 1 bilhão, ou não sei quantos milhões, o quê? De miseráveis, de pobres. Então, destruindo o egoísmo, a gente vai ver isso acabar também. É impressionante. Oi. O senhor falou uma coisa aí que eu gostaria, se o senhor puder, tiver lembrança, né, para repetir, porque às vezes sai tão natural. O senhor falou esses 3 tipos, esse egoísmo. O egoísmo pessoal, o família, casta, nacionalidade, gera 3 tipos de que mesmo que o senhor falou? De karma, de resgate. De karma? É mesmo, de resgate. Lógico que tudo nos excessos. No livro Obras Póstumas, quando pergunta sobre esses resgates coletivos, o espírito que responde fala sobre isso. É justamente isso, que às vezes a pessoa é um bom pai de família, mas é um péssimo assim, patriota, digamos. Ou então, um grande patriota, mas um péssimo familiar, um péssimo amigo. Ou seja, não se relaciona com ninguém. Ou então é ótimo na sociedade, mas é horrível em casa e péssimo patriota. Ela vai explicando que nós temos que ser bons em tudo. Tá? O egoísmo não deve existir. Nós temos que ser altruístas, não é essa a palavra? Em tudo. Não é só minha família, não é só minha nação. Né? Tem um time aí que fala em nação até. Vocês veem como é que é a coisa. O negócio ali está feio. Né? Você foi castigado sábado. Brincadeira, gente. Brincadeira. Então é isso aí, dona Lourdes. Então, esses resgates coletivos também, eu imaginava que fosse assim, não deixa de ser, porque esse egoísmo muito enraizado gera crimes, né? A pessoa comete crimes de diversos tipos de ordem dentro desse egoísmo. Então, eu não tinha visto, assim, não tinha pensado por esse lado, entendeu? O resgate coletivo tem a ver com esse egoísmo enraizado, assim, de um modo geral, porque, logicamente, gera crimes, né? Ou contra a humanidade, ou contra... aí gera miséria, gera dissolução da família. Entendi. Beleza. Herança. O problema da herança. Pau quebra dentro de uma família, não é isso? Então, isso aí são todos os problemas que nós temos para nós. Um ótimo patriota nacionalista é um ótimo na sociedade, todo mundo, a Fran é gente boa. E dentro da minha família eu estou querendo tomar o que pertence a todos, quero usurpar tudo. Quer dizer, egoísmo pessoal. Sim. Isso gera um resgate. Né? E assim vai. Cada história é uma história, né? Ok? Ok. Então vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Vamos voltar aos políticos de novo, né? Esses roubos que acabam levando à morte de muita gente, né? Porque muita gente morre por isso, né? Por falta de remédios, por falta de N coisa, falta até de comida em escola, não sei o que for. E como isso é um crime, porque acaba gerando como se fosse um assassinato. Genocídio, isso. Gera um genocídio. É quase que um genocídio, né? É quase um genocídio. Não é 1 ou 2, são famílias que entram em... aí entra em resgate coletivo por toda aquela cúpula que está junto, então. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Ser individual pode ser coletivo. Nós não podemos, né, o conselho taxar. Mas digamos que 10 pessoas resolvem roubar o dinheiro que era destinado a um açude lá no Ceará, ou lá no Nordeste. E não ter feito esse açude gera
Lá há problemas para 300 famílias. Alguns morrem, outros ficam doentes, outros têm que se mudar com muito sofrimento, passam necessidade. Isso tudo está na conta de quem gerou. Com certeza. Está na conta. Né? É porque o resgate eu acho tão pouco, porque morte é tão pouco, seria mais expiação para aquele grupo, né? Não. Por exemplo, o cara que fez isso vai nascer lá na Etiópia. Um exemplo, não sei se isso é verdade não, mas dando um exemplo. Onde está o pior lugar, assim, lá na Etiópia, onde se passa mais necessidade. Né? E não desencarna logo. Tá? Fica daquele jeito que, infelizmente, a gente vê nas fotos, vê na televisão. Né? Ou seja, aquilo pode ser pessoas espiando. Assim, nesse caso, eu até concordo assim, com a Consuelo. Ter esse desencarne assim, muito relâmpago também, parece que ele não sofreu, não. É muito fácil. Ninguém sabe depois do desencarne, pouco, né? gente. Parece Se que o é André pouco, Luiz, que acaba gerando anos de sofrimento, né? Gera anos de sofrimento, às vezes. Olha só, isso aí nós devemos deixar para a mão de Deus, que nós estamos falando, procurar também ver as coisas boas. Veja bem, geralmente o André Luiz, no livro Nosso Lar, ficou 8 anos sofrendo no umbral. Será entendi. Que... Não é só o desencarne, é porque tem a parte da erraticidade também. Deixa que Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, não, mas Ele sabe. Luiz sofreu com a doença dele lá e muito mais por 8 anos na erraticidade, realmente. Pois é, né? Então Deus sabe o que faz, nós não. Então por isso que está na mão de Deus, né? A gente não, nosso limite, né? Acaba por aí, né? Deus resolve por nós. É lógico que Deus não é rancoroso, não tem raiva igual nós temos, porque geralmente também aqueles espíritos que passaram por alguns sufocos, digamos que também, de uma certa forma, também tinham que espiar, tá? A lei, nós não entendemos as leis de Deus, mas elas são perfeitas. No dia que nós entendemos, o que é que nós vamos realmente, meu Deus do céu, caramba, é assim, né? Nós vamos ter surpresas quando a gente realmente compreender. Ok? Vamos lá? Ok. Elisa? Ora, não. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Só vou falar uma coisinha? Deixa eu falar uma coisinha. Olha só, quando fala aqui, qual o limite com relação ao próximo? Isso me lembra uma parábola famosíssima. Alguém se lembrou dessa parábola? Isso. A parábola do bom samaritano. Tá? Porque quando o doutor da lei pergunta a Jesus, e Jesus responde amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, olha só, o judeu não falou do amor a si nem a Deus. Isso ele já praticava com certeza. Mas o próximo, para ele, era só a família e a raça. Os pagãos, os gentios, para ele, não eram próximos. Por isso que ele pergunta a Jesus, né? E quem é meu próximo? Ali começa a parábola. E quem é o meu próximo? É a nossa dúvida até hoje. A nossa dúvida está nessa pergunta aí. Quem é o meu próximo? Seu Afrânio, assim, é o meu próximo, considero até um animal. Até um animal é geral. Perto de mim, ele é meu próximo. Também, é planta, animal, tudo é próximo. Vegetal é meu próximo. Mas aqui ele está falando, é a humanidade inteira, né? Vamos lá, Elisa. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, refluxo da divindade. Eu só não gostei de uma coisa que o Fenelon falou aqui, né? Em breve, sensível progresso. Podia que falava, em breve vai ter um progresso aí, enorme, sensível.
sensível. Mas nós vamos sentir. Não sei se ainda nessa vida, né? Mas numa próxima, né? Digamos assim. Olha o covidão aí. Mas esse em breve, né, seu coisa, eu sei, para a gente tem um sentido, para o mundo espiritual tem outro, né? Mas e Jesus fala naquele sermão aquele sermão profético, ele fala que a hora nem eu, ninguém sabe, nem eu, nem ninguém, né, sabe, somente Deus. Como vai começar aqui, já saber que nós estamos em transformação, mas a hora mesmo legal, tá? Só Deus. Jesus ali participando, né? E se Jesus não participar, não vai ficar muito legal para a gente, viu? Precisamos dele. E muito. 30 segundos só. No livro Carta de uma Morta, quando a João de Deus foi levada a Saturno, ela observou lá algumas diferenças, né? E alguém orientando, instruindo, né? É um pedacinho pequenininho, né? Em relação, falou do vaso espiritual e da harmonia existente naquela ambiência, né? E é o que é aqui, ó, os mundos superiores, o amor recíproco, né? Entre cada pessoa é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. É isso aí. Então, aqui ainda vamos passar por sensível transformação, é sensível. Então, a gente está passando por isso agora, é sensível. Isso aí que a gente está vendo agora. Nesse instante aí, eu falei Covidão é Covid, esse momento aí. Vem a outra aí agora. É isso aí. Se vai atingir ou não, eu não sei, mas vai chamar atenção para a sociedade, porque passa pelos fóruns da Organização das Nações Unidas, o OMS também, que tem que vir por cima, aí eles começarem a enxergar essas coisas. Espera aí, o alto está nos empurrando para uma harmonia. Agora dependerá né? É custoso? É custoso. Dói? Dói. Quem disse que não dói? O alto, né? O princípio das dores, não foi dito aí pela espiritualidade? É o princípio das dores. Para a gente chegar a esse ponto aí que a gente almeja. Só isso, mas não. Tem política, só para falar uma coisa, por que o mundo não doou as vacinas para a África? Só isso. Pois é, não é, seu coisa? Não conseguimos entender por que. Pois é, não, aí está vindo a resposta, já está vindo a resposta. Né? Então, é isso aí. Quando a gente compreender a lei de amor, nós vamos fazer isso, sem ninguém precisar pedir. É isso? Manda, ó, lá não tem dinheiro para comprar, pelo amor de Deus. Manda. Eu não posso ser feliz se o meu vizinho não é. É isso que o mundo ainda não entendeu. Só vai ser feliz quando todos forem. Nós falamos sobre a questão do novo bilionário, novos miseráveis. É o que está acontecendo. Mas, isso é uma coisa meio lógica, né? Porque se é uma doença contagiosa, enquanto você não cuidar do mundo inteiro, ela anda por aí. Não adianta você ser egoísta. Isso aí é uma questão de lógica, né? Não precisa ser mas mexe envolve muito dinheiro, né, seu coisa? Envolve grana, capital. O homem ainda está pensando muito nisso ainda. É o que nós estamos estudando. Não há amor ainda. Há só inteligência, né? Estão preocupados com isso. Bom, gente... Mas essa inteligência, coisa rápida, essa inteligência que eu não estou entendendo, porque não adianta, hoje é globalizado. Né? O avião, mesmo que não fosse na África do Sul, fosse mais para cima, de um jeito ou de outro, ia acabar chegando na África do Sul e ia passar para o mundo. Quer dizer, não adianta você não segurar uma vacina que é para o bem global, e é uma coisa que vai afetar a economia, que é o interesse do mundo inteiro. Eu não entendi. Realmente, essa eu não entendi. Bom, digamos que está dentro das nossas necessidades, né? Aí, logicamente, que nós vamos escolher, né? Porque a responsabilidade é de todos, né? E aquilo que o doutor Bezerra fala, tá? Jesus está no leme, o barco não está desgovernado. Tá? Infelizmente, talvez seja isso para acordar agora.
Acorde, se realmente, tomara a Deus que não haja essa nova onda, mas que acorde aqueles que, né, ficaram apegados lá ao dinheiro, que acorde eles. Que vai sofrer todo mundo, não vai sofrer só um, assim como já sofreu, né? Esse ano passado, principalmente, né? 2020, início desse, até digamos maio desse ano, 2021. Rezar, vamos rezar, é o que nós podemos fazer. E rezar também para eles, não só para o pessoal que está desencarnando, mas para esse pessoal que está segurando a onda, né? E segurando a onda não, está segurando a vacina, né? Tem uma Gente, pergunta que está fala. no Livro dos Espíritos, né? Se o homem pode atrasar a lei do progresso. Atrasar não, né? É isso. De jeito Ele embaraça, é o que está acontecendo. Embaraça, exatamente, é isso aí. Ele pode embaraçar, mas atrasar não. Porque, voltando até à Revista Espírita, fizeram uma pergunta a Kardec sobre esse pessoal da América Latina aqui, dessas raças que de repente acabaram, né? E Incas, Maias, Tecas, né? Não usaram o nome, só falaram porque certos povos. E Kardec perguntou aos espíritos. A pergunta veio para ele, perguntou aos espíritos. E os espíritos responderam. Porque quando um povo chega a um determinado grau, e resolve, no caso deles foi o seguinte, resolveram não trabalhar muito, mas não, entendeu? Não procurar se intelectualizar, se melhorar, não. Estavam satisfeitos com a chuva, que a água era canalizada, a plantação lá no meio da montanha estava legal, então eles pararam, estagnaram. Então eles atrapalharam também a marcha do progresso dessa forma. Olha só como é que é a espiritualidade vê essas coisas. Tá muito bom? Tá. Não, tá muito bom, não. Aí, né, devem ter voltado eles para reencarnar entre os arianos, que somos nós, né, que estão tudo doidos atrás de Didi, correndo atrás, etc., para despertar também. E não o intelecto quer ficar lá parado também. Não há crescimento, infelizmente. Infelizmente, nós, crescemos muito pelas paixões. Essa é a grande realidade. O povo terrestre cresce pelas paixões. Não é por bondade, por curiosidade, não. É paixões mesmo. Tá? Nós vemos as nossas descobertas, grandes descobertas, tudo através das paixões. Podiam ser pessoas boas? Sim, mas foram as paixões que implementaram o nosso progresso. Gente, já passou um pouquinho da hora, né? Alguém quer falar mais alguma coisa?